Obrigada, minha amiga. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. E eu quero saber se eu já posso começar a aula com arguição. Posso fazer pergunta? Estão preparados? Estudaram? Não, mentira. Mas assim, eu vou fazer um resuminho, né, para a gente encaminhar o que a gente vai falar hoje, que a gente vai entrar em sonambulismo e êxtase. E aí vou abrir para quem tem a dúvida do que leu da semana passada sobre perispírito, sobre dupla vista, tá? Para a gente poder, enfim, já sanar algumas dúvidas que ficaram na semana passada. Bom, quando a gente fala de emancipação, parece que emancipação da alma, parece que é uma coisa assim muito grandiosa, que a gente sai, larga o corpo, vai embora. Mas existem gradações. Então, assim, por isso que eu comecei pela dupla vista, porque a dupla vista, não necessariamente você precisa estar no estado de transe para ter a dupla vista. Você faz isso em estado de vigília. Você pode até entrar num semitranse, onde você tem uma alteração da sua consciência, mas você não precisa pagar para isso. Tá? Até o nível máximo de todas as que o Kardec catalogou no Livro dos Espíritos, que seria o êxtase. Tá? Então, na dupla vista, qual é a emancipação que tem? Se eu estou em vigília, como é que eu emancipo? Emancipar, o conceito de emancipar, por isso que eu trouxe para o nosso estudo o perispírito na semana passada, que a gente precisa entender como é que nós, como espíritos, nos comportamos quando encarnamos. A gente não deixa de usufruir da nossa condição de espírito completamente, ou seja, a gente não deixa de utilizar os nossos recursos perispirituais completamente. A matéria dá uma segurada, dá uma limitada na nossa ação como espírito? Dá, mas a gente não fica totalmente tolhido das nossas ações como espíritos. Então, o que seria na dupla vista emancipar? É quando você se utiliza dos seus recursos espirituais que estão no perispírito, mesmo estando em vigília. Então, como eu dei o exemplo, eu estou aqui e estou vendo alguém que vai chegar aqui na minha casa. Isso é dupla vista. Ou posso sentir alguém que tá sentir. Quando a gente fala sentir, ver e sentir para o perispírito, é basicamente a mesma coisa. É porque a gente não vê com o perispírito como a gente vê, essa dupla vista, essa visão do espírito não é como a gente entende para os olhos. É como se você não tem a imagem, mas você tem certeza do que você está vendo. Então, parece às vezes meio confuso, porque você pode descrever uma cena e você não guardar exatamente a imagem do que você está vendo, guardar na sua memória física a imagem. Mas você, como espírito, descreve totalmente aquilo e você fala com total precisão. Então, a dupla vista é isso, é a vista do espírito, é a forma com que o espírito enxerga, sente, percebe as coisas. E não necessariamente ele precisa estar em transe ou dormindo, certo? Então, seria o nível mais básico. Muitos de nós exercitamos a dupla vista e a gente nem percebe que está exercitando a dupla vista. Tá? Não sei se hoje vai dar para fazer um exercício, mas se não der, a gente vai fazer no início da próxima aula um exercício de visualização, que aí vocês vão entender um pouco melhor o que seria a dupla vista, além de ser um exercício de revitalização, para a gente se conectar com o que... Deixa eu só terminar aqui, Beto. Para a gente se reconectar com a nossa fonte inesgotável de energia, que é o fluido cósmico universal. A gente está imerso, né? A gente está num grande aquário de fluido cósmico universal e a gente não se abastece, a gente troca com o meio, troca com os outros energia e capta e doa o tempo inteiro, mas a gente não usufrui pela nossa vontade, pelo exercício da vontade, a gente não se abastece. Além desse exercício ajudar nesse abastecimento, que eu acho que o momento é bem propício, todo momento é propício para se abastecer, mas o momento é mais propício ainda, ele também vai dar uma ideia do que seria essa dupla vista. Tá? Mas se não der hoje, a gente faz na semana que vem, a gente começa com esse exercício. Diga, Beto. É o seguinte, eu estava lendo, né, eu estava estudando sobre a dupla vista e Kardec fala muito que é em sentimento, pode ser um sentimento, a gente ter a sensação, né? E eu tive uma experiência, eu não tenho certeza, pelo que eu li, eu estou classificando, eu acho que talvez tenha sido, eu queria confirmar com você. Eu, há uns anos atrás, eu estava com a minha esposa, nós estávamos
numa festa do irmão dela, na casa do irmão dela. Aí nós voltamos para casa, tipo meia-noite, um pouco antes de chegar em casa, eu senti alguma coisa como se não tivesse alguma coisa boa. Sabe, que alguma coisa estava acontecendo. Mas não dei muita bola, não soube reconhecer. E quando nós entramos no prédio, nós fomos assaltados, que tinham rendido os porteiros e tal, e fomos assaltados por um ex-segurança. Porque logo que eu senti isso, eu olhei para o prédio, mas eu vi esse ex-segurança e não reconheci não sabia que ele tinha saído. Eu achei que era um segurança do prédio. Então, falei, está tudo tranquilo. E realmente nós fomos assaltados. Quer dizer, teve um problema. Esse aviso é uma dupla vista? Bom, isso aí é um caso de presciência, né? É uma presciência, você ficar, visualizar, sentir que algo vai acontecer, ou realmente, ou até mesmo ver a cena acontecer. Olha, porque quando a gente cataloga os fenômenos de emancipação da alma, a gente fala, como eu falei antes, de forma muito didática. Mas, na prática, eles se mesclam muito, né? Então, a dupla vista é a vista do espírito, como eu falei. Ela não pertence exatamente à formação de imagens. Ela pode ser também uma sensação, pode ser o exercício da presciência, porque o nosso perispírito, como eu disse semana passada, a gente encarnado está aqui no mundo das 3 dimensões, mas o nosso perispírito, ele circula daqui para a quarta, para a quinta, e ele circula em todas essas dimensões, até onde a nossa condição moral nos permite ir, né, emancipados. Então, a gente pode também prever o futuro. Como? Porque o nosso perispírito tem essa condição, né? Do passado e do futuro. Kardec ainda diz assim, que é muito mais fácil, não sei se é Kardec ou os Espíritos, às vezes no livro dos Espíritos eu não guardo se foi um ou outro que falou, mas está no livro dos Espíritos que é muito mais fácil a gente, né, perceber o passado, viajar pelo passado do que pelo futuro, mas também é possível a gente captar as coisas que ainda vão acontecer. Tem uma parte do livro dos Espíritos que ele fala da presciência, não é o mesmo que ele fala de emancipação, mas que ele fala da presciência. Sim, é uma condição nossa de espírito. Não pode, alguns podem dizer, não, isso não é dupla vista, mas eu sinceramente, eu acho que a dupla vista é esse grande campo de percepções que a gente dá esse nome dupla vista, mas que sim, que você está dentro, pertence ao seu perispírito, pertence às suas capacidades de espírito. Então, a gente pode dizer sim, mas não fechar Então, didaticamente, eu diria, não, isso é a capacidade de presciência. Mas essa capacidade de presciência está onde? Está no perispírito. É o perispírito que consegue fazer esse intercâmbio com o tempo e com o espaço. Tá? Consegue ir adiante, voltar, ir à distância e viajar no tempo, enfim. Mas pertence ao perispírito. É uma capacidade nossa. Obrigado. Mais alguma dúvida? Não? Tá todo mundo de câmera fechada. Se vocês tiverem emancipação da alma durante a minha aula, não é aula prática, gente. É para vocês prestarem atenção. Olha lá, hein? Eu estou de câmera aberta, hein? Gente, então eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Compartilhar a tela. Agora é a hora que eu fico abandonada. Só vocês veem. E eu não vejo nada. Vou botar aqui pelo menos uma fileirinha para não ficar abandonada. Bom, a gente vai continuar. A Márcia disse que já passou. Você passou o PDF para ele já, né, Márcia? Passei para os coordenadores de grupo. Não sei se já chegou até eles, mas vai chegar, tá? Tá. Então, a gente vai falar hoje do sonambulismo e do êxtase, sem a pretensão de falar tudo, porque a gente, principalmente sobre sonambulismo, porque é um fenômeno extraordinário. Kardec sempre deixou nas obras dele uma ênfase muito grande sobre sonambulismo, e o êxtase, a gente tem pouca prática, pouca coisa experimentada, né? Estou falando nós quem? Todo mundo que já experimentou, que já conviveu com esse fenômeno, conviveu pouco, então tem pouca coisa escrita, tá? Mas tem o suficiente para a gente entender
a nossa capacidade de expansão do perispírito, o quanto a nossa alma pode emancipar enquanto a gente está encarnado, principalmente, né? A gente está focando muito na questão do encarnado. Ah, Marcelo, então você está dizendo que o desencarnado, ele sem nenhum corpo material, ele consegue emancipar? Olha, tem possibilidade sim, porque se eu tenho meu perispírito não é um grande blocão de energia, que tem aqui de um lado a alma e do outro lado o corpo. Isso tudo forma um conjunto. Quando a gente está encarnado, é um conjunto. O corpo é o mais palpável, o mais tangível. Mas você não pode dizer assim, a alma está exatamente aqui no centro desse corpo do perispírito. A gente não tem como precisar. A gente tem uma ideia, até porque tem muito pouca coisa escrita também estudada sobre isso, né? O André Luiz que ainda fala de corpo mental, que é como se fosse a sede da alma, algo que fique mais perto do princípio inteligente, mas assim, a gente não tem muita coisa sobre isso. Então, a gente tem, dentro do que a gente conhece, que a gente vai falar aqui hoje, a gente pode entender que a gente tem níveis de emancipação. E fora do corpo, sem o corpo físico, você tem um perispírito com diversas porções, ou corpos, nuances, o nome que você quiser dar. E, como eu falei, você pode estar aqui numa quarta dimensão e você emancipar uma parte do seu perispírito para a quinta. Ah, Marcela, você está inventando moda. Não, gente. Tudo isso vem dentro de um raciocínio. Porque, às vezes, a gente quer que aquilo esteja exatamente escrito nas obras de Kardec ou nas obras dos pesquisadores espíritas ou dos espíritos desencarnados que deixaram obras. Às vezes, a coisa não está literal. Mas, quando a gente vai abrindo a nossa mente para esses conceitos, a gente vai lendo, a gente estudando, a gente vai vendo que tem uma coisa ali que explica, que toca naquele assunto. Kardec tem muitas coisas que Kardec fala que hoje são muito atuais, vamos dizer, um exemplo, relacionadas até à física quântica, mas que é claro que ele não usava, ele não tinha um aprofundamento que a ciência tem hoje, apesar dele ser um homem de ciência, de razão, nem tinha aquele aprofundamento todo, a ciência não era o que é hoje, e além do mais, ele nunca não tinha as expressões que ele pudesse usar, que a gente fala, mas ele não falou desse termo, mas esse termo foi criado há poucas décadas, como é que a gente espera que Kardec use uma expressão igual? Então, quando a gente for estudar, a gente não busca por expressões ou por palavras, mas que a gente busque os conceitos. E eles estão lá. Então, sim, a gente pode, sim, emancipar, mesmo estando desencarnado, ir para uma outra dimensão, tá? Até porque os desencarnados, eles não sonham quando eles estão no plano espiritual. A gente, na obra de André Luiz, a gente vê, as pessoas ficam lá dormindo. Se elas estão dormindo, o perispírito está dormindo, o espírito está dormindo junto, os espíritos falam, o espírito não descansa nunca, o espírito não precisa descansar. Mas, espera aí, mas se o espírito, ele tem o perispírito, ele desencarnado, ele é o próprio perispírito dele, ou seja, o princípio inteligente com o seu perispírito, se ele está lá, o perispírito está deitado numa maca lá no plano espiritual, e ele está dormindo, o espírito dele está onde? Então, está onde? Está emancipado em algum lugar, ou está ligado muito às questões psíquicas onde ele está amarrado, ou ele está numa outra dimensão, a gente não sabe, porque não tem nada aprofundado. Por quê? Porque nós aprendemos a não questionar. Espírita que questiona muito é o que na casa espírita? Abre o microfone, no Rio, não. Espírita que questiona muito na casa espírita é considerado o quê? Eu sou considerada chata. Não, tem um bordão, tem um título básico, assim. Espírita que começa a questionar. Eu pensei muito... logo isso, chato. Não. Ou pessoal mais antigo vai saber. Chega, Pri! Descrente da religião. Não, mas tem uma coisa assim, espírita começa a questionar muito as obras, começa a pensar muito, raciocinar demais. É considerado o quê? Gente, Márcia, para de rir e fala, Márcia. É considerado obsediado, vocês nunca viram? Ah, fulano não. Fulano tá estudando umas coisas estranhas, tá vindo com umas ideias aí, dizendo que essas coisas estão em Kardec. Ele tá obsediado. Muito cheio de inovação. É claro que isso a gente está falando de maneira em tom jocoso, de forma generalizada. A gente sabe que tem muitas casas espíritas, né? Essa casa é um exemplo onde se investe no estudo. É claro, quem estuda pensa, quem pensa tira suas conclusões, debate e vai avançando, porque o Kardec dizia que a doutrina é uma ciência progressiva. Gente, a gente tem que progredir.
não é chegar como alguns já disseram, e eu já escutei, infelizmente, que Kardec está obsoleto. Não, Kardec não está obsoleto. Pelo contrário, Kardec tem muita coisa que a gente tem condição de fazer coisas. Kardec diz link com a ciência mais atualizada que a gente tem no planeta. Temos sim. Aí o povo, porque Kardec era preconceituoso, porque Kardec tinha uma linguagem racista. Gente, ele é um homem europeu, branco, né? Naquela época não tinha internet, naquela época não se comunicava como se comunica hoje. A gente não sabia, a gente tinha uma ideia do que era o mundo fora, né? Do que era um povo indígena, do que era um povo no outro lado do planeta. A gente tinha uma ideia, eles tinham uma ideia, eles não tinham uma certeza absoluta, até porque viajar naquela época era de navio. E não era qualquer 2 dias que você chegava no lugar. Então, dentro de todas as dificuldades, o Kardec era um homem de muito conhecimento. E a gente tem que dar os descontos para os homens, os seres, né, homens e mulheres daquela época, que eram detentores de um conhecimento. Porque era difícil. Hoje a gente tem muita maneira de conhecer e não, explora muito pouco. Né? Garanto que se eles, naquela época, tivessem o que a gente tem hoje, eles já sabiam muito mais do que a gente pudesse imaginar o que era saber. Tá? Mas, conjecturas à parte, vamos falar do bendito do sonambulismo e do êxtase. Isso aqui eu vou botar sempre, eu gosto sempre de botar as fontes, e é uma dica que eu dou a vocês. Estão estudando, estou vendo palestra de alguém, se a palestra for interativa, ou se vocês puderem conversar depois com o palestrante, se ele botou alguma coisa e disse que é de fulano, pede, né, ou não disse de quem é, mas pede a fonte. É sempre bom a gente saber a fonte. Porque a gente pode ir lá e conferir. E eu digo sempre em palestras e cursos, vocês não confiem em mim. Eu não quero que vocês acreditem em mim, não. Eu quero que vocês desconfiem de mim. Por isso que eu dou as fontes para vocês irem lá e ver se realmente isso está escrito nessas obras. Tá? Se não é invenção da minha cabeça. Então, lá no Livro dos Espíritos, e aí eu peguei um pouquinho da questão 425, um pouquinho da questão 439, dentro daquele capítulo de emancipação da alma. E ele diz assim, que o sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, aqui Kardec vai dizer que o espírito, a alma, quando ele está sonhando, não chega a ser um transe tão profundo como o sonambulismo, por isso que ele chama aqui de sonambulismo imperfeito. Tá? E o êxtase vai ser um sonambulismo mais apurado, onde a alma do estático é ainda mais independente. Então, eu vou falar melhor desses níveis de transe do sonambulismo na aula que vem, onde eu vou falar do sonambulismo magnético. Hoje eu vou dar uma geral para o sonambulismo, e a gente vai falar do sonambulismo magnético e de como reconhecer um sonâmbulo na hora que a gente, sei lá, está aplicando um passe ou está numa reunião mediúnica, alguma coisa estranha que acontece com alguém, e você saber se aquilo que está acontecendo é a pessoa entrando em transe sonambúlico. Tá? Então, a gente vai falar melhor desses níveis de transe. Mas o sonambulismo, isso os magnetizadores clássicos, né, quem trabalhou com sonâmbulo desde lá do início até agora, muitos classificaram vários níveis. O que são esses níveis? Quanto mais profundo, mais emancipado. Então, você tem, de todos os níveis de transe que a gente tem, ou seja, eu tenho um transe que eu vou chamar de pré-sonambúlico, onde a boa parte de nós entra, principalmente se for magnetizado, ou às vezes fazendo algum exercício de meditação, também é possível você entrar num transe, ou um transe até hipnótico, que aí você pode entrar num transe bom, mas que ainda não é o sonambúlico. Eu Marcela, não está no livro isso, eu, Marcela, estou chamando de pré-sonambúlico. Mas tem um determinado momento de emancipação onde a expansão do perispírito se dá de tal maneira onde você entra no transe sonambúlico propriamente dito. Só que quando você entra aqui, não é como se fosse só isso aqui, é como se eu tivesse vários níveis. E quanto mais eu aprofundar, e aí pode ser tanto de forma natural como de forma magnética, sendo que de forma magnética, ou seja, alguém doando o fluido vital para o sonâmbulo, para que induzindo esse transe sonambúlico, de forma magnética, é
a possibilidade de aprofundamento desse transe, ou seja, de expansão desse perispírito, ou seja, de emancipação desta alma, ser muito maior. Então, a gente tem um nível mais básico do sonambulismo, onde você consegue avançar num transe, ou seja, num processo de emancipação. E aí você, não, a partir desse momento é sonambulismo. Até um nível máximo. Depois desse nível máximo, e eu passar ainda mais um pouco, aí eu já começo a ter um transe estático. Uma emancipação, o que eu posso chamar de êxtase. Entendido isso, gente? Se tiver dúvida, pode falar. Tá? Gente, ou coloca aquela mãozinha azul, porque eu vejo vocês aqui, ou pode abrir o microfone e falar, certo? Não precisa esperar eu necessariamente dar a fala, não. Kardec tem uma fala dele, uma frase dele no livro que eu gosto muito, na questão 455, onde ele vai fazer um resumo. Porque primeiro ele faz um monte de pergunta para os espíritos, na verdade, acho que é da 400 a 454, que ele faz, né, tanto de pergunta para os espíritos, e depois ele faz um enorme, ele chama de resumo, mas para mim não é resumo de jeito nenhum. Não é um livro, mas enfim. E aí ele faz um resumo de tudo que ele debateu com os espíritos acerca dos fenômenos de emancipação da alma. Ali eu acho bem legal. Às vezes eu entendo mais ali do que quando os espíritos vão explicando a ele. Acho que fica, como ele escutou, né, vários espíritos, e ele compilou e colocou só aquilo ali, então quando ele faz o resumo você entende melhor a dinâmica, o funcionamento daqueles fenômenos. E tem uma coisa muito interessante que eu queria trazer para vocês, quando ele diz assim, para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra descoberta. O fenômeno de emancipação, chamado sonambulismo, nesse estágio de emancipação, que a gente chama de sonambulismo, o espírito, ele tem a possibilidade, o próprio espírito do sonâmbulo pode se comunicar através do seu próprio corpo. E ele pode, emancipado, seja do nível mais básico até um nível mais profundo de transe, ele pode investigar várias coisas. Ele pode ir no passado, no futuro, ele pode ir à distância, uma distância muito grande, uma distância menor, né? Ele pode ter contato com espíritos encarnados ou desencarnados, né? Encarnados em vigília, encarnados emancipados. Então, a possibilidade de coisas que você pode conhecer, estudar, e a utilidade que tem esse fenômeno a serviço do bem é muito grande. Marcela, e principalmente no que diz respeito... Oi, amor. Quando puder, a Lúcia me pediu para fazer 2 perguntas aqui. Aí a hora que você... Tá, deixa eu vou só finalizar essa fala. Se puder, você me diz, tá? Tá, 30 segundos e eu passo. E aí agora eu esqueci onde tá. Sim, então esse fenômeno você consegue conhecer a alma humana, e eu fico pensando, primeiro nós espíritas temos que adentrar esse universo, conhecer mais sobre o sonambulismo, sobre os fenômenos de emancipação da alma como um todo, mas acho que a dupla vista do sonambulismo a gente não pode fazer vista grossa. E quando a ciência, né, tomar conta disso, eu fico imaginando no trabalho que a psicologia vai poder fazer quando usar uma ferramenta como o sonambulismo, e aí seria o sonambulismo magnético, a serviço daquele próprio ser, de forma terapêutica. Então, eu, como sonâmbula, eu posso dizer, é um trabalho incrível de todas as maneiras. É um trabalho bom quando acontece com você mesmo, de você assistir através da sua própria faculdade e você usar a sua faculdade a serviço do semelhante, sendo dirigido por um magnetizador sério, né, num trabalho útil, com um fim bem específico, voltado mesmo para o bem. Então, eu queria que vocês pensassem aqui sobre essa frase de Kardec, porque ele falou isso há muito tempo atrás. Então, o Kardec imaginava que hoje a gente ia estar num outro patamar de conhecimento dentro da doutrina espírita. E em alguns aspectos, parece que a gente atrasou os passos que ele deu.
um desses aspectos é os fenômenos de emancipação da alma, que a gente praticamente não conhece, nós espíritos não conhecemos e tão pouco estudamos e sabemos identificar. Diga, Lúcia, quem quer falar? É Lúcia? É Lúcia, mas a Lúcia está com o dente lá operado, não está podendo falar. Então bota no chat. Mas eu já estou com a pergunta aqui, vou colocar. Ah, tá. Então, ela pergunta se numa reunião mediúnica, como reconhecer se está se entrando em estado sonambúlico, tanto os médios quanto aqueles que estão esclarecendo? Olha, o esclarecedor, acho difícil ele entrar num transe sonambúlico, porque aí ele não tem como conversar com... Porque, assim, muitas vezes, os espíritos desencarnados colocam o próprio médium em um fenômeno, em um transe sonambúlico, para facilitar a comunicação. Às vezes o médium está agitado, ou está com a cabeça, né, muitos pensamentos, e isso atrapalha a conexão psíquica do desencarnado com o encarnado que vai se comunicar. Então, a espiritualidade, dependendo do trabalho que tem que ser feito, ele coloca o médium, emancipa, a própria espiritualidade promove a emancipação, leva ele a esse nível de transe sonambúlico e para facilitar a comunicação do espírito comunicante. Ou às vezes, só para que o próprio médium, o espírito do próprio médium possa ir a um patamar tal de emancipação e possa visualizar coisas que precisam ser ditas, ser passadas na hora da reunião. Tá? Que não necessariamente ele vai ver pela vidência, que é um aspecto mediúnico, mas sim como espírito emancipado, enxergando muito mais, usufruindo muito mais das suas capacidades de espírito. Então, ela quer saber como os próprios espíritos que vão controlar isso. Isso aconteceu já várias vezes em reunião mediúnica que eu estivesse participando e nunca precisou alguém, um encarnado, induzir outro encarnado ao sonambulismo para um trabalho específico na reunião mediúnica. Isso, quando acontece, são os próprios desencarnados, os próprios espíritos que conduzem esse fenômeno, dependendo da necessidade, ou para facilitar a comunicação do desencarnado, ou para que o próprio sonâmbulo participe de uma forma mais útil dentro de uma programação. Ela colocou aqui no chat o esclarecedor perceber um médium entrando. Eu não entendi direito, não. Ela quer saber como é que é. Olha, como o esclarecedor... Aí, na verdade, eu vou... Aqui, o esclarecedor, por exemplo, como o médium está entrando em estado sonambúlico, o cara que está do lado de fora, como é que o esclarecedor percebe? Não, é isso aí eu queria falar na semana que vem, Lucinha, porque... eu ainda queria falar da faculdade em si, porque se eu falar disso, eu vou pular todo o contexto da faculdade. E esse aspecto prático de como olhar para o indivíduo, saber se aquilo ali é o início do transe, aí a gente vai falar mesmo na semana que vem, que é onde eu quero falar da prática e falar mesmo do transe magnético. E isso aí que eu falei agora está planejado também para a semana que vem, como é que acontece às vezes na reunião mediúnica. A revelia às vezes, dos encarnados que estão ali, são os desencarnados que promovem. E aí, como é que a gente identifica? Eu posso te dever essa resposta semana que vem? Para semana que vem? Tá? Quem é mais que quer fazer? Você falou que era só a Lúcia. A Lúcia queria fazer 2 perguntas. Era essa e tinha uma outra. Não, era essa mesmo. Era isso aí mesmo. É? Ah, então tá. Tá ótimo ela fazendo mímica, tá muito fofa. Marcela... Oi. Marcela, eu entrei atrasada e não peguei o início do seu estudo. Nesse caso que você está falando, é só para você tem a faculdade de ser sonambúlica e você só tem numa reunião mediúnica, ou você também faz na questão de uma pessoa que acontece que ela está dormindo em casa e isso acontece? É isso que a gente vai falar primeiro a gente vai falar aqui do sonambulismo natural, para depois chegar nesses outros aspectos, que são o sonambulismo induzido por outro, né? Que a gente conhece como sonambulismo magnético. Não, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi você não, é porque eu quero falar, é porque eu quero falar aqui primeiro do sonambulismo. Ó, vou começar a entrar nele agora, para poder depois falar dessas outras questões. Tá legal. Porque senão eu vou começar a falar da aula da semana que vem e dessa semana. É porque sonambulismo, eu não tinha a menor dúvida que sonambulismo vai gerar muitos questionamentos.
E aí é por isso que eu vou deixar essa aula e a aula que vem basicamente para sonambulismo para a gente poder explorar. Mas eu primeiro tenho que fazer uma caminhadinha aqui, tá? Deixa eu só introduzir o sonambulismo, porque aí eu avanço com essas respostas, tá certo? Pode ser? Então tá. Ó, Ok. Então pra gente falar de sonambulismo, é interessante a gente entender que a gente tem dois aspectos desse sonambulismo. Isso tá tudo lá no Livro dos Espíritos, tá? Na verdade, eu estou falando da base do Livro dos Espíritos, mas Kardec não fala de sonambulismo e de emancipação da alma só lá, não. Ele vai falar na codificação, no Pentateuco, ele fala em várias obras. Gênese tem, no Livro dos Médiuns tem, não sei se obras póstumas, agora eu não lembro, eu sei que Perispírito tem, mas na Revista Espírita, basicamente em todas as revistas espíritas tem alguma coisa sobre sonambulismo e dupla vista. Muita coisa sobre sonambulismo e dupla vista. Tá? Êxtase também, mas sonambulismo e dupla vista ele fala mais. Então, no sonambulismo, a gente tem dois aspectos. O sonambulismo natural, que é o que a gente conhece mais, mesmo que a gente não conviva com alguém sonâmbulo, mas a gente tem notícia, né? Tem até aquela imagem engraçada da pessoa com os braços para frente, assim, andando pela casa, que a gente brinca quando é criança, eu sou sonâmbulo, aí sai andando com os braços assim, duros para frente. Mas o sonambulismo natural é isso, você dorme e aí você emancipa. Só que o espírito, quando emancipa, ele se utiliza, a gente vai falar aqui, ele se utiliza do corpo para alguma necessidade específica, tá? Alguns levantam, alguns não necessariamente levantam, alguns só falam, mesmo deitados, falam de coisas, às vezes, que não fazem parte do seu dia a dia, tem outros que falam coisas que fazem parte do seu dia a dia. Então, quando eu emancipo, e é por isso que é importante a gente conhecer o perispírito, quando eu emancipo, quer dizer que eu expando meu perispírito. Quando eu expando meu perispírito, todo o meu livro da vida, todo o meu diário de bordo, né, da minha história como espírito, está lá, registrado. Tudo em que local do perispírito? Isso eu não sei. Porque a gente não tem notícia de que lugar, não tem um loco assim que a gente pode dizer, não, é aqui, em tal corpo, em tal região. Bom, mas está lá no perispírito. Quando eu emancipo, ou seja, quando eu estou em vigília, não quer dizer que meu perispírito está trancado no meu corpo. Meu perispírito, ele permeia as minhas células físicas, ele vai além do meu corpo físico. Mas quando eu emancipo, eu expando essa matéria sutil e eu tenho condição, né, que obrigatoriamente eu vou fazer isso, mas eu tenho condição de acessar conteúdos psíquicos. Seja conhecimentos, né, ligados à minha intelectualidade, às vezes de uma outra encarnação, inclusive. E posso ficar ligada a coisas do meu conteúdo aqui dessa encarnação. Então, o sonâmbulo, ele pode só falar, ele pode falar, às vezes, em outras línguas, quem está do lado não está entendendo nada, e ainda assim ele está falando coisas do conteúdo psíquico dele, ou seja, que estão escritas, estão registradas no próprio corpo espiritual dele. Ele não está dando comunicação de uma outra pessoa, tá? Aí quando a pessoa acorda e fala assim, fulano, por que você falou isso? Que língua é aquela? A pessoa não lembra de absolutamente nada. Por quê? Porque essa experiência, mesmo o corpo está ali, ele está se manifestando através do corpo, mas a experiência dele está se dando fora do corpo. Então, a memória dele, quando ele volta para o estado de vigília, como a memória dele foi utilizada fora do corpo, ele não registra aquilo. No sonambulismo natural, é muito difícil você lembrar. Mas, no sonambulismo magnético, que é o quê? É o sonambulismo provocado pela ação do magnetismo, do fluido vital, da energia, o sinônimo que vocês quiserem dar, de uma outra pessoa. Então, eu tenho um magnetizador e tenho um sonâmbulo. O magnetizador doa a sua energia, doa o seu fluido vital, induzindo esse sonâmbulo a entrar de forma provocada. Um sonâmbulo natural, ele pode ser transformado num sonâmbulo magnético, ou seja, se eu começo a magnetizar aquele sonâmbulo sistematicamente, ele passa a entrar em sonambulismo quando alguém magnetiza ele para esse determinado fim. Certo? Então, por exemplo, pessoas que têm o sonambulismo, porque para a nossa medicina, o sonambulismo é uma parassonia, ou seja, é um distúrbio do sono. Então, é tratado com o quê? Com terapia, com medicação. Só que eu posso fazer isso magneticamente. Então, se eu sistematicamente colocar uma pessoa
magnetizar ela, colocá-la no transe, depois desmagnetizar ela. Claro que eu estou falando isso aqui rápido, né? Tem toda uma... Entre magnetizar e desmagnetizar tem toda uma ação aí. Mas se eu faço isso sistematicamente, eu começo a controlar esse processo de emancipação que se dava de forma até então natural. E aí só vai acontecer quando alguém magnetizar ou quando aquele magnetizador que está trabalhando com ele magnetizá-lo, tá? Então, a gente tem esses dois aspectos. O processo é o mesmo. Expande o perispírito, emancipa, a partir de um determinado nível eu posso considerar sonambulismo. É a mesma coisa. A diferença é que um é o espírito que emancipa sozinho, de forma natural, e o outro é provocado por alguém. Todo mundo pode entrar em transe sonambúlico? Em tese, sim, porque todos somos espíritos, todos emancipamos, todos temos perispírito que se expande. Mas na prática, não. Na prática, a gente pode doar nosso fluido e a gente não pode também ficar ali 1 hora doando o fluido até o pobre espírito emancipar. Não é assim que funciona, porque fluido é matéria, eu não posso encharcar aquela pessoa de matéria, eu posso ficar ali 1 hora ou mais de 1 hora, ou até menos de 1 hora, mas assim, uma quantidade imensa de tempo doando o fluido para forçar a pessoa emancipar. Do mesmo jeito que você não força a dar comunicação mediúnica uma pessoa que não é médium, de forma ostensiva. Né? Então, nós todos somos espíritos, a gente não perde completamente essa capacidade de se comunicar, de manter uma comunicação com o mundo espiritual. Mas não é todo mundo que tem a psicofonia, não é todo mundo que tem a psicografia, não é todo mundo que tem a vidência. Então, mesma coisa para os fenômenos de emancipação da alma. Nem todo mundo entra em transe sonambúlico. Você pode magnetizar uma pessoa, ela entrar até num transe bem profundo, que vai chegar até no nível, eu vou dizer, pré-sonambúlico, mas ainda assim não entra no sonambulismo, certo? Como é que a gente vai diferenciar se é sonambulismo, se não é? A gente vai falar melhor na semana que vem. Tudo bem até aí, gente? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir vocês aqui. Então, ainda no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que no sonambulismo o espírito está na posse plena de si. É o que eu falei, eu emancipo, eu acesso a minha condição de forma mais plena, porque o corpo vai, eu vou ficando cada vez mais longe do corpo, o corpo está lá, eu penso e acabo me expressando verbalmente através do corpo, com quem está do meu lado, ou seja, de forma natural, ou seja, de forma provocada, como no sonambulismo magnético, mas eu, como espírito, eu estou muito mais pleno. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando eu estou nesse nível de emancipação, onde eu estou mais pleno de mim mesmo, eu posso dizer que eu estou mais consciente ou mais inconsciente? Eu como ser, como espírito. Mais consciente. Mais consciente. Como espírito mais consciente. Quem falou que está mais inconsciente, por que acha que está mais inconsciente? Fui eu que falei, Regina Maranhão. É porque eu achei que estaria mais leve, mais emancipado, não sei se o termo seria esse, né? Aí eu teria mais possibilidade de fluir as coisas com mais naturalidade, com mais leveza. Não sei por que eu falei. Tá, não, tudo bem. É porque eu perguntei isso de propósito, foi uma pegadinha. Não. Porque a gente tem essa ideia... Você acessa de uma maneira mais direta o seu inconsciente? Seria isso? Estaria consciente do inconsciente dele. Mais ou menos isso, diga. Não seria porque quando você está num transe, né, sonambúlico, você está mais distante da matéria. Então, a sua visão ela é mais abrangente. E aí eu sou mais consciente ou inconsciente? Eu acho que não perde esse estado de consciência, não. Então, eu fico mais consciente. Como sonambulismo. Eu já fui sonambulismo, né? Tipo, mais nova, porém eu não tinha consciência zero. Tinham que me contar o que aconteceu, porque eu não sabia.
Bem legal isso que tu falou. Foi quem falou? Foi a Priscila? É porque eu tô Priscila, É que a tua vozinha eu já guardei, que você estava conversando antes. Então, é isso aí. A gente tem essa ideia de consciência, é o que a minha mente física guarda do que foi vivido, né? Exato. E também porque o que a psicologia, a psicanálise trazem dessa ideia de consciente e de inconsciente. Né? O que é inconsciente é o que está lá no profundo, que eu aqui em vigília, eu, Marcela, minha personalidade agora em vigília, não acessa com tranquilidade. Mas quando eu falo de emancipada, eu não estou falando só de Marcela, eu estou falando de Marcela, de todas as outras personalidades que têm os seus registros ali. Então, assim, eu como espírito é além do Marcela, é o Marcela e mais o que está ali guardado. Então, eu estou mais pleno de mim, eu estou mais consciente. E aí, essa é a ideia. Quando eu estou emancipado, eu acesso mais os meus conteúdos psíquicos, eu estou mais pleno de mim, eu estou mais consciente. Essa consciência, eu estou falando que é consciência de espírito. Mesmo que eu volte, quando eu voltar para o estado de vigília, eu não lembrar, porque não lembro aqui. Mas eu vou lhe dizer, se o sonambulismo ele é provocado pelo magnetismo de alguém, esse magnetizador pode, inclusive, fazer você lembrar, trazer para a vigília, trazer para o seu momento de vigília, coisas que você viveu no sonambulismo, às vezes em sessões muito anteriores. Diz assim, ó, na sessão que a gente fez de 6 meses atrás, você vai lembrar de tudo que você viu naquela sessão de 6 meses atrás. Quando você despertar, você vai lembrar. E a gente trabalha com sugestão com o sonâmbulo. E essa sugestão do magnetizador faz diferença. E quando ele volta para o estado de vigília, ele lembra exatamente o que ele viveu. Ele pode até não lembrar daquele que ele viveu naquele momento que ele acabou da experiência que ele teve naquele momento. Mas ele lembra porque o magnetizador que induziu ele ao transe faz a sugestão. E aí a sugestão do magnetizador é como linkasse aquela lembrança que está no perispírito, porque como espírito, eu não esqueço. Tudo, se eu emancipar de novo, eu posso ir para aquele mesmo lugar, viver aquela mesma experiência e curtir, continuar até numa sequência, mas quando eu volto para o corpo, eu esqueço. Aí o que o magnetizador faz? Ele cria um link daquela lembrança no psiquismo, no nível profundo, que quando a gente toma o corpo como partido, a gente chama de inconsciente, mas quando eu penso que eu, como espírito, eu estou falando de um nível de consciência do meu espírito, eu crio aquele link lá naquela consciência do espírito com a memória física. E aí, quando eu volto para a vigília, aquilo fica guardadinho na minha memória física e eu posso dizer exatamente com detalhes do que foi que eu vivi numa sessão, às vezes, bem lá atrás. No caso de um sonambulismo provocado. Porque quando o sonambulismo natural, a não ser que você faça um trabalho de autossugestão. Como se dá isso, eu não sei. Não conheço quem faça, nunca fiz, mas acho que no campo das possibilidades, se você tem um autoconhecimento, se você tem uma prática de meditação, você pode sim fazer uma autossugestão. A gente não tem um trabalho de auto-hipnose que funciona muito bem, em muitos casos, a auto-hipnose, por que não uma autossugestão para que você traga para a memória física o que você viveu durante o seu sonambulismo natural? Acho que é possível. Tá? Tudo a gente está falando de campos de possibilidades. Entendido essa consciência, essa inconsciência, essa pegadinha que eu fiz? Entendi, sim. Entendi. Regina de novo. Marcela, uma dúvida. Oi. A pessoa pode ser, por exemplo, pode entrar em estado de sonambulismo natural só assim, raramente? Pode. Não ser uma coisa frequente? Pode. Porque sonambulismo, qualquer faculdade de emancipação, qualquer fenômeno de emancipação, ele tem gradações. Não funciona igual para todos os indivíduos. Nenhum deles, nem a dupla vista, nem o sonambulismo, nem a catalepsia, nem o êxtase, nada. Como a mediunidade também não é igual para todo mundo. Nem todo psicofônico trabalha do mesmo jeito, como nem todo psicógrafo trabalha do mesmo jeito. Então, assim, porque nós somos individualidades. Quando o meu conteúdo psíquico e moral entra na história, aquela faculdade é única, tá? Então, pode sim, pode ser bem sazonal. Como a mediunidade, eu conheço gente que não tem mediunidade nenhuma, mas 2 vezes na vida inteira, depois de 50 anos de trabalho, psicografou 2 vezes, mas por que veio? Veio na hora, você, quando parou para olhar, o que é uma psicografia?
Pode acontecer? Pode. A gente é espírito, tem perispírito, os espíritos podem se utilizar das nossas condições de espírito e trazer à baila uma faculdade dessa, que é pontual, às vezes não é nem sazonal, é pontual. O caso do sonambulismo natural também pode ser, tá? Entendi, obrigado. Eu conheço, a gente teve uma assistida lá quando a gente trabalhava lá em Aracaju, que ela tinha um quadro de depressão, só que ela tinha uma facilidade de emancipar. Então, naquele estado de depressão, o fenômeno de emancipação da alma casou com a depressão como uma forma de fuga. O que ela fazia? Ela emancipava naturalmente e fugia do corpo, e largava o corpo, mas na tentativa de não voltar mais para o corpo. Só que a gente sabe, né? Tem uma ligação magnética que não se desfaz com facilidade. Mas o que dava trabalho na hora da gente tratar ela com passe magnético é que qualquer fluidinho que a gente já chegasse perto dela, ela aproveitava a ligação magnética do nosso campo magnético com o dela e ela ia embora. E muitas vezes ela entrava de forma natural. Ela estava aqui, era só alguém se aproximar. Como, eu vou dizer uma expressão assim, parece meio louca, mas assim, ela sequestrava o fluido de alguém, de alguém que estava ali, e ela sozinha ia embora. Todo espírito pode fazer isso? No campo da possibilidade, sim. Mas todo mundo faz ou sabe como fazer? Não. Ou às vezes não faz porque não sabe, ou não faz porque não acha conveniente, porque tem amadurecimento para entender que não precisa, tá? Até que a gente conseguiu trabalhar a consciência dela, e ela, quando se tornou uma pessoa mais consciente do quadro dela, da necessidade da encarnação, ela parou de emancipar como fuga. E aí ela depois não emancipou mais. Não com essa frequência, né? Às vezes dormindo e tal, mas muito, 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 muito menos do que fazia isso de forma patológica. Diga, Beto. Não, é que eu tenho duas experiências que depois eu queria te contar para a gente ver se é ou não. Certo. Deixa eu só avançar mais um pouquinho, aí eu abro para as experiências. Tá legal. E aí, continuando, ele diz que os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Isso ele quer dizer o quê? O corpo ele fica em funcionamento basal. O que é funcionamento basal? Todos os nossos órgãos, e a gente vê muito o exterior, ou seja, os membros, né, o corpo, a parte muscular, as articulações, elas ficam ali em estado cataléptico. O corpo fica parado. Em geral, porque tem sonâmbulos que, mesmo magnetizados, eles andam, fazem as coisas, às vezes até mesmo por sugestão dos seus magnetizadores, tá? Mas, em geral, a gente coloca a pessoa em transe, ela fica em estado cataléptico. Os órgãos, quando ele fala os órgãos, é porque todo organismo vai para um nível de funcionamento mínimo para a manutenção da vida, e isso faz com que o espírito consiga emancipar, com que o perispírito consiga expandir. Como a gente falou na semana passada, e está lá no livro de Kardec, que o espírito se aproveita de qualquer momento de cansaço, de repouso, né, de fadiga do corpo físico para emancipar. Qualquer instante, aqueles pequenos cochilinhos que a gente dá assim de bater a cabeça, aquilo ali a gente está emancipando. Tá? Então, qualquer momentinho, a gente quer escapar do corpo. Isso é inconsciente para nós, aqui na nossa personalidade. Mas o nosso espírito, ele almeja sempre a liberdade. Sempre. Por isso que ele se aproveita desses momentos. Tá? E aí, no sonambulismo natural, ele diz assim, é que o espírito preocupado, o que acontece com o espírito no sonambulismo natural? O espírito preocupado com uma coisa ou outra se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar o corpo. Ou seja, ele tem alguma na cabeça dele como espírito. Quando ele dorme, essas questões mais que a gente pode chamar em vigília de inconsciente, mas que estão no profundo do espírito, e quando ele emancipa, aquilo já não é inconsciente, porque, como a gente viu, ele está nas suas faculdades plenas, então aquilo fica totalmente consciente para ele, e aí ele tem uma demanda específica. Só que ele se utiliza do corpo para realizar essas demandas. E aí o Kardec diz o seguinte, que o sonâmbulo ele se serve do corpo como um médium vai se servir de uma mesa ou de um outro objeto para as manifestações físicas, ou até mesmo da mão do médium para as comunicações. Tá? Então, ele compara o uso que o sonâmbulo natural faz do seu corpo como o espírito que precisa,
O espírito desencarnado que precisa do corpo do médium para se comunicar, que precisa da mesa, que precisa da mesa para girar, para bater, para dar resposta. Ou seja, é só um instrumento de manifestação da sua vontade. Então, é esse comparativo que ele faz. Por isso que ele vai emancipar e leva o corpo para agir, conforme as suas demandas naquele momento que ele está em uso pleno das suas faculdades. Por isso que tem alguns que não levantam, nem sequer andam pela casa, só falam, porque tem alguma demanda psíquica muito específica que ele manifesta ali, só mesmo falando. Ele não precisa andar, não precisa fazer nada. Tem outros que sim. Inclusive, alguns colocam até a própria vida em risco, porque saem de casa, né? Acabam comendo, ingerindo coisas que são nocivas à saúde. E algo no espírito leva ele para fazer aquilo, leva o corpo para realizar aquilo. Ah, não, é uma influência de algum espírito. Não, aquelas demandas são muito específicas dele. Pode ser influenciada por um desencarnado? Pode. Se o espírito do sonâmbulo tiver sintonia com aquele tipo de espírito, que vai levar ele a fazer coisas que vão trazer prejuízo para a sua saúde. Tá? A gente está falando de sintonia, mas não está falando que tudo é sintonia. Se alguém faz mal para a gente, é porque a gente tem um nível de sintonia para que aquele outro indivíduo faça mal para a gente, encarnado ou desencarnado. A gente nunca é vítima dos outros. Tá? É uma das coisas que a gente tem que começar a trabalhar na nossa cabeça. Ok? Vou falar aqui das capacidades dos sonâmbulos e aí vou abrir para as perguntas de vocês, porque eu sei que isso aqui costuma gerar dúvidas. Então, o que o sonâmbulo pode fazer? Aí eu estou falando do sonâmbulo emancipado, né? Porque um indivíduo que costuma entrar em sonambulismo diz, eu sou sonâmbulo. Ok. Mas aqui a gente está falando das capacidades desse indivíduo emancipado, dentro de um transe sonambúlico. Então, isso aqui tudo tá, eu organizei um texto diferente, mas está tudo isso aqui dentro do livro dos Espíritos, das questões que a gente está estudando, tá? Então, diz lá que a vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada, como é a visão para o corpo físico. Por onde que o espírito vê? E a gente falou no início, né? O ver que não é só ver, sentir, perceber. Por onde é que o espírito vê? Por todo o local do corpo. Todo local do corpo. Pelo corpo? Por todos os lugares. Vê? Não. Por todos os lugares. Pelo espírito. Todas as partes? Por todas as partes do perispírito. Ele não vê com os olhos, né? Não, ele não precisa dos olhos tem uma percepção, mas a visão do espírito, né? Não é como se ele estivesse vendo com os olhos. A percepção dele é mais ampla. Ele tem a sensação daquilo ali, de que está passando por aquilo ali, mas ele não enxerga com os olhos. Pode enxergar ou não, vai depender do indivíduo. Mas, sim, enxergar aqui não é só o que a gente costuma entender de ver com os olhos, mas é um enxergar, como a gente falou no início, né? Beto estava falando, que é o perceber, é o sentir, é o captar algo do psiquismo alheio ou do ambiente. Isso é uma maneira de ver. Então, esse nível de percepção que é do espírito está no perispírito. E mesmo que eu esteja em vigília, ele pode atuar. Eu não me lembro em qual obra Kardec fala de alguns exemplos de pessoas que viam pelo cotovelo ou viam pela ponta dos dedos. A pessoa mesmo, encarnado, via quando alguém tapava aquela região do corpo, ele ficava desesperado, dizendo que alguém estava tapando a visão dele. Isso é uma realocação. Isso é porque o perispírito, que enxerga por toda a sua... O espírito enxerga por todo o seu ser, ou seja, o espírito enxerga por todo o seu corpo espiritual, mas quando está ligado ao corpo, pode haver uma realocação daquela função, tá? Como isso se dá especificamente, não sei. É como se na hora de, sei lá, da ligação magnética do corpo com o perispírito, alguma coisa se desconecta ali e aquela função passa a ser exercida em outro lugar do corpo físico. Mas o espírito, ele vê por todo o seu corpo espiritual, tá? Então, nesse sentido, sim, pelo corpo espiritual, ele vê por todo o seu corpo. Vê, sente, que tudo isso aí faz parte dessa sensibilidade dele. E o sonâmbulo vê em todos os lugares em que a sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância.
eles falam no livro dos Espíritos, assim, que o sonâmbulo não vê como quem está com um telescópio vendo. Não, ele está lá no ambiente. Mas, Marcelo, o sonâmbulo está aqui no Rio de Janeiro, o corpo do sonâmbulo está aqui, ele está dizendo uma coisa que está lá na Austrália, que está lá na Groenlândia, que está lá no fundo do oceano. Sim, ele está lá. Mas ele está vendo o espírito encarnado? Sim, ele tá lá. Ele está exatamente lá. Por isso que a gente vai falar de lucidez sonambúlica, é isso. Ele vê exatamente um loco. As percepções dele é porque ele está no ambiente. Ele pode descrever com clareza o que ele sente, o que ele vê, o que ele percebe, o que ele capta dali do local que ele está. Tá? Então, não é uma projeção dessa consciência, não. A consciência é ele emancipado naquele local. Ele se comunica mais facilmente com espíritos encarnados e desencarnados, quando ele está em transe sonambúlico. Por que encarnados? Sim, ele pode ver, inclusive, encarnados emancipados. E por que a linguagem do pensamento? Porque a linguagem do pensamento é a linguagem dos espíritos. E nós somos espíritos. Os espíritos, não quer dizer que eles abdiquem da linguagem verbal. Mas o espírito, ele não precisa dessa linguagem verbal. Nós, aqui encarnados no planeta Terra, se nós, daqui a um tempo, moralmente um pouquinho melhor, mas mesmo antes disso, se a gente treinar, a gente vai ter condição de se comunicar telepaticamente, que é a linguagem do pensamento. Né? A gente pode passar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vontade, sem precisar verbalizar isso, só através do pensamento. Porque hoje na Terra a comunicação ainda não pode ser essa. Que imagine, no grau que a gente está de moralidade, se a gente pudesse ler o pensamento de todo mundo que está à nossa volta. Eu, particularmente, não ia querer. Não ia querer. Porque eu já não aguento escutar o que as pessoas conseguem ter a coragem de dizer, e eu também digo para as pessoas, imagine se a gente pudesse captar o pensamento de todo mundo. A gente não está nessa condição ainda. Até porque a gente, pela falta de elevação moral, que a gente ainda não atingiu, suficiente para que a gente possa conseguir captar um pensamento, uma emoção, uma vontade do outro, e não usar aquilo contra o outro, ou não usar aquilo a favor de forma egoísta em nosso favor. Então, ainda não dá para a gente estar nesse nível. Agora, com pessoas, como a gente falou semana passada, pessoas muito queridas, pessoas que a gente tem muita ligação afetiva ou magnética, a gente pode exercitar isso e se comunicar através do pensamento. Tudo bem até aí? Então, eu vou seguir. Então, ele fala de conhecimentos que, pela condição da matéria física, estão adormecidos. O que é isso? Como eu falei agora, eu estou mais consciente, eu, quando estou emancipada, estou muito mais consciente. E pode vir conteúdos intelectuais que eu, nessa encarnação, nem de perto eu entendo sobre aquele assunto. Mas eu, como espírito, eu tenho no meu arcabouço psíquico aquele conhecimento. Então, eu posso trazer aquele conhecimento à tona, tá? Ah, Marcela, isso acontece no sonambulismo natural? Acontece. Mas se você não tem alguém para te escutar, para conversar ou para catalogar aquele conhecimento que você traz, ele fica perdido. Mas no sonambulismo magnético, todas essas capacidades aqui podem ser utilizadas para o bem, tanto em favor do sonâmbulo como em favor de outra pessoa, de um grupo, de um trabalho, tá? Isso aí fica muito mais desenhado, delineado, com muito mais função quando a gente coloca isso com o sonambulismo magnético, que é o provocado. Ou esse conhecimento que eles trazem, quando estão em transe sonambúlico, pode ser deles, mas também pode ser transmitido por algum espírito que está ali se comunicando, como a gente viu antes. O sonâmbulo tem facilidade de comunicar com os desencarnados, porque para eles o desencarnado está no mesmo patamar dele, é como se a gente tivesse todo encarnado no mesmo plano, né? Porque eu estou como espírito, eu estou só com o meu corpo espiritual ali, o outro também está com o corpo espiritual dele, então a gente está igualzinho. E aí sim, ele se comunica, ele traz uma mensagem e eu posso comunicar para quem estiver perto de mim, tá? E essa capacidade de ver através dos corpos opacos. Porque essa visão do espírito, essa capacidade sensorial do espírito, nenhuma matéria, teoricamente, né, em tese, nenhuma matéria consegue obstruir essa capacidade sensorial do espírito.
É claro que a gente sabe que não são todos os espíritos que vêm em todos os lugares, em todas as dimensões, em todos os ambientes. Alguns porque a condição moral mesmo não permite que eles avancem em determinados ambientes, principalmente, né, ambientes do plano espiritual, do plano superior, ou porque eles não sabem que tem essa condição, tá? Mas nós, por exemplo, se eu consigo ver a distância, eu atravesso quantas paredes, eu atravesso quantas casas, quantos muros, quantos quilômetros para ver uma coisa que às vezes está muito longe de mim. Só com a dupla vista, não precisa nem sem transe sonambúlico, né? Você imagina isso num transe profundo como é o transe sonambúlico, o nível de emancipação da alma desse. Então, quando fala assim, a pessoa que tem a capacidade de ver através dos corpos, de ver os órgãos físicos das pessoas. Isso, eu acho que eu já perguntei, né? Se é anímico ou mediúnico, eu já perguntei aqui semana passada. Já. Não me lembro dessa pergunta. Não? Mas assim, uma pessoa que tem capacidade de ver dentro dos corpos da pessoa, isso é anímico ou mediúnico? É anímico. 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 Tem mediunidade de vidência, foi o que a gente falou semana passada, né? O que é a visão do espírito, é uma visão anímica, e o que é uma visão mediúnica. Tá? A gente vai falar algo parecido hoje. Então, o espírito, quando ele está em sonambulismo, ele está muito mais emancipado que na dupla vista, não tem corpo opaco, então ele pode ver, inclusive, o sonâmbulo, ele também pode ver, inclusive, o perispírito de encarnados e desencarnados, ver dentro, ver o senso de força, ver as energias circulando, tá? Ele pode ver, sim. Todos os sonâmbulos, tudo isso que está aqui e muitas outras faculdades, capacidades, está em todos os sonâmbulos, todo mundo que emancipa dentro do sonambulismo, tem tudo isso junto, todo esse pacote? Vocês acham que? Não. Acho que não. Então, Depende André, do grau de sonambulismo. Como você depende mesmo do disse. grau, mas independente do grau, vocês acham que todo sonâmbulo, vamos dizer que todo sonâmbulo a gente consegue colocar 10 sonâmbulos no grau mais profundo de transe. Você acha que todos eles vão ter todas as faculdades juntas? Ou elas vão se apresentar de forma igual? Eu acho que não. Não, porque depende da capacidade moral dele, né? Depende da capacidade moral, depende do conjunto. É de porque, muita inclusive, coisa. a própria condição física influencia no sonambulismo. A ligação que esse espírito tem com o seu corpo, o estado físico que ele se encontra no momento, como é que o corpo dele está, que ligação ele tem com esse corpo, a condição moral dele. Pensamentos, né? Isso, as crenças que ele carrega, os preconceitos, né? Tudo isso vai influenciar. E além de tudo isso, e vários magnetizadores vão falar de que a gente não tem os sonâmbulos, não existem dois sonâmbulos iguais, tem as especificidades do sonâmbulo que a gente vai falar melhor na semana que vem. Ou seja, tem sonâmbulos que veem melhor o corpo físico, tem sonâmbulos que vão ver melhor o perispírito, tem sonâmbulos que vão perceber melhor o campo emocional da pessoa. Então, também tem esse nível de especificidade. Tá? Então, é importante a gente entender que assim, isso aqui é o campo de possibilidades, as capacidades que o fenômeno pode trazer, né? O indivíduo pode demonstrar alguma dessas capacidades, mas não quer dizer que todos tenham todas elas e tudo se manifeste de forma igual, ok? Uma coisa que eu queria falar com vocês, quando a gente fala de sonambulismo magnético, como é que surgiu esse nome, tá? Eu vou explicar melhor na semana que vem, mas é só para vocês entenderem que essa nomenclatura, esse fenômeno, ele começou a ser observado de forma mais criteriosa a partir do magnetismo como ciência. Quem trouxe isso para o mundo de forma mais recente? Mais recente tem 200 anos, mas mesmo assim recente, porque o magnetismo, assim como os fenômenos espíritas, fazem parte da condição humana, ou seja, desde que o homem começou a encarnar no planeta, que tudo isso existe, né? Mas quando alguém começou a olhar para isso com mais atenção, a catalogar, a trazer mais informação e a trabalhar de forma sistemática, o magnetismo foi com Mesmer. E a partir do trabalho que ele fazia com as pessoas, quando ele doava o fluido vital dele, ele começou, algumas pessoas entravam no que ele chamava antigamente de crise. O Puisegui, que foi um magnetizador
Marquês de Puységuy, que foi um magnetizador discípulo de Mesmer, ele foi o primeiro que começou a olhar com mais atenção para esse fenômeno que acontecia com as pessoas que ele tratava com o magnetismo. E ele que deu esse nome, sonambulismo, porque lembrava um estado de sono. Depois ele foi entendendo que não era um sono, mas, enfim, o nome já estava ali, e depois esse nome passou, esse conhecimento passou adiante. E aí os outros magnetizadores, depois de Puységuy, começaram a observar, e uns observaram demais, alguns com interesses escusos, e aí tudo isso que a gente vai falar na semana que vem. Mas eu quero que vocês entendam assim, que essa faculdade ela começou a ser utilizada inicialmente pelos magnetizadores aquilo quando surgiu, ou seja, eu estava magnetizando alguém, tratando a saúde de alguém, e aí de repente aquela pessoa começava a manifestar, trazia informações num estado profundo, dizer coisas sobre o corpo dela, sobre a saúde dela. O que ela me trazia, eu como magnetizador, o que ela me trazia sobre a própria saúde dela, eu usava em favor dela. E muitos desses doentes, quando eles ficavam curados, eles não entravam mais nesse transe sonambúlico. Alguns continuavam, e esses que continuavam, muitas vezes eram utilizados para observar a saúde daqueles doentes que eram tratados pelo magnetismo, mas que não entravam nesse transe sonambúlico. Tá? Então, no início, a intenção era essa, cuidar do próprio sonâmbulo, usar aquele recurso que vinha naquele momento do trabalho em favor dele mesmo, e depois aquilo começou a ser utilizado em favor de outras pessoas também, mas sempre fazendo essa ligação, magnetismo de forma terapêutica e sonambulismo. Como o magnetismo foi dissociado do espiritismo, essas faculdades de emancipação da alma também ficaram meio que perdidas na prática. A gente não tem essa prática nas casas espíritas. A gente conhece porque passa os olhos pelo livro dos espíritos, porque lê as obras de Kardec, faz estudo do ESD, mas a gente pouco entende sobre essas faculdades. Né? Gente, perguntas? Não? Então, vou passar. Semana que vem vão ser umas 3 horas de estudo, né? Mais ou menos. Você está dizendo que semana que vem você vai falar, no mínimo eu vou falar, porque assim, horas. como vocês... porque assim, existe um planejamento para quando eu falo para um grupo que já trabalha com magnetismo, e quando eu falo desse magnetismo, do sonambulismo magnético, para um grupo que não trabalha com magnetismo. Eu não vou falar como se todos fossem magnetizadores, porque a maioria vai ficar, né, viajando. Mas eu vou trazer, sim, um conteúdo de como observar, como lidar, se está aplicando passe em alguém, você está numa reunião mediúnica. Então, uma coisa mais prática que sirva para todo mundo. Não vos apoquenteis, Ana. Por exemplo, Marcela, quando eu era mais novo, era solteiro ainda, morava com meus pais, né? Eu dormia num quarto, a minha irmã dormia no outro, portas fechadas. Minha mãe relatava que a gente, vira e mexe, conversava dormindo. Eu perguntava lá do quarto e ela respondia aqui. Ela perguntava aqui e eu respondia lá, mas em voz normal, sem ser em voz alta, em voz gritando, né? Como se eu estivesse conversando com ela do meu lado e ela comigo. Mas quem disse que vocês não estavam lado a lado? Como espírito, não, vocês estavam emancipados. Pois é, eu estou falando, isso é uma espécie de sonambulismo natural. Uma espécie não, isso é sonambulismo natural. Inclusive, mais adiante, eu sofri um acidente e eu falava uma língua estranha. Eu não lembro de nada, mas me contaram. Eu falava uma língua estranha. E falava depois do meu pai, que já tinha morrido e tal, que ele estava comigo e tal. Também pode ser. Isso aí, eu não sei, não posso dizer ser necessariamente sonambulismo. Mas assim, se você tem um sonambulismo natural, o seu lidar com esse processo de emancipação, você espírito, lidar com essa relação com o corpo, e você emancipar é uma coisa comum. Então, você tem níveis de emancipação. Você pode usufruir sem necessariamente ser o sonambulismo. Então, um acidente pode promover
uma reconfiguração na sua ligação com o próprio corpo. E aí afeta esse processo de emancipação da alma, onde você possa falar línguas que sejam do seu próprio conteúdo psíquico, onde você, emancipado, possa ver desencarnados com mais tranquilidade e que isso seja muito ali, marcado por um período pós-traumático, ou seja, você teve ali uma questão de saúde e passou um tempo assim, mas que depois você voltou, vamos dizer assim, entre aspas, para o seu sonambulismo corriqueiro, né? Natural corriqueiro. Mas quando a gente está falando de emancipação, falando de sonambulismo, a gente fala, na verdade, do campo de emancipação, e que, ora, pode ser sonambulismo, mas pode ser que um dia você consiga entrar em êxtase, e aí? Né? Pode não ser nenhum nem outro, mas pode ser um fenômeno de emancipação onde você tenha contato. Não, que nunca mais eu tive nada depois desse negócio que eu tive com a minha irmã, por exemplo, nunca mais pelo menos nunca mais me foi relatado. Então, a probabilidade de você sendo magnetizado, você que já tem um histórico de sonambulismo natural, mesmo que não seja durante muito tempo na sua vida, mas se você tem, há uma grande probabilidade de você possivelmente ser colocado em sonambulismo magnético. Há uma possibilidade, mas a gente só sabe trabalhando, tá? Uhum. Quando eu falo de campo de possibilidade, que não tem como bater um martelo nesse universo. Claro. Tem coisas que sim, que a gente diz, não, isso aqui é do sonambulismo, mas qual é o sonâmbulo que experiencia isso? A gente não tem como afirmar, tá? Ó, eu botei o textão, mas eu não vou ler o textão. Vou falar sobre sensibilidade psíquica. Então, assim, quando... Oi? Eu fiquei pensando se existe uma questão de nomenclatura ou realmente até de técnicas com o sonambulismo magnético e a hipnose. Então, isso aí eu quero tratar na semana que vem, porque na verdade, a hipnose surgiu de um momento de fragilidade do magnetismo, do sonambulismo lá atrás. Tá bom. Tá? E aí isso aí eu vou pincelar, não vou me estender, mas vou trazer isso à tona, esse conhecimento. E como é que a gente pode ver até onde vai um transe e vai outro. Porque o sonambulismo, ele vai sempre num transe mais profundo do que a hipnose. Ah, mas tem técnicas de hipnose que vão num nível muito profundo. Vão, mas não é um sonambúlico. O sonambúlico ainda é mais profundo. E se for sonambúlico magnético, aí é que é profundo mesmo. Tá? Só que no sonambulismo magnético, você pode trabalhar com técnicas que a hipnose trabalha, como no caso sugestão. Só que o indivíduo está num processo de emancipação muito maior. Certo? O que acontece é que, às vezes, alguém que é sonâmbulo vai para uma sessão de hipnose e ele entra em sonambulismo na hipnose. Aí, mas a hipnose leva a transe profundo. Sim, indivíduos que já têm a condição de entrar no processo de emancipação da alma daquele, mas não é a hipnose em si, é o indivíduo que já está preparado para aquilo, que se usa daquela técnica para entrar no estado onde para ele é comum. Tá? Mas isso aí é mais assunto para a gente falar na semana que vem. Que, na verdade, eu tô falando um monte de coisa essa semana, né, Ana? Ana já me puxou a orelha. Mas a sensibilidade psíquica é isso. Quando eu estou emancipado, como a gente falou, né? Eu tenho capacidade de ver espíritos, de sentir espíritos, encarnados e desencarnados. Então, eu fico muito mais sensível. Fica muito mais apurada as minhas capacidades sensoriais. E por isso que não é indicado a gente ter plateia, né? No caso do sonambulismo natural. Sonambulismo magnético, a gente não ter plateia, porque quanto mais mentes pensantes, e algumas podem estar só curiosas, outras pessoas podem estar com pensamentos, né, de baixa vibração, a gente não sabe quem é aquele público. No mínimo vai ter gente curiosa com o fenômeno, porque o ser humano é da curiosidade, né? Ainda mais quando é fenômeno, fica lá curioso. E isso pode prejudicar o indivíduo naquele transe. Pode, porque tem pessoas dali do ambiente que podem doar energia para ele, e aí na hora que o magnetizador dele vai tirar ele do transe, fica mais difícil, porque não tem só a energia do magnetizador, tem energia de outras pessoas. Pode ele captar os pensamentos, ele sentir, ele perceber questões profundas de um ou outro ali. É como se você tivesse a flor da pele.
porque você está pleno das suas faculdades de espírito e você pode captar tudo que tem ali no ambiente. Então, trabalho com sonambulismo ou até mesmo no sonambulismo natural, é interessante a gente não ficar explorando a faculdade do outro e não colocar aquele indivíduo diante de muitas pessoas. E no sonambulismo magnético, essa recomendação é ainda mais importante, tá? Porque você pode prejudicar o transe, ou seja, você tem um trabalho ali, tem um foco ali, você pode prejudicar o trabalho, pode trazer um nível de perturbação para aquele indivíduo, inclusive essa perturbação, se não bem administrada enquanto a pessoa está em transe, pode esse nível de perturbação vir também para o estado de vigília, quando ele voltar para o estado de vigília. Então, é sempre bom ser um trabalho feito quando um sonâmbulo, ser feito com muito critério, com muito cuidado e com muito respeito. Até porque, como Kardec fala, a gente lidar com a alma humana de forma muito descoberta. Então, a gente não sabe o que pode acontecer ali. Tá? Pergunta sobre isso? Posso passar? Clarividência e vidência. Qual a diferença de clarividência e vidência? Tem diferença? Estou escutando os desencarnados falando comigo, mas eu queria saber se algum encarnado tem para falar. Eu não sei, por isso que eu Na fico verdade, calada. não sabemos. Então eu digo, não sabemos. Não sei. Ah, obrigada. Alguém falou, encarnado falou. Não sei. Então, a clarividência, assim, de uma forma geral, a gente faz essa classificação só para não misturar de forma funcional. Mas quando a gente fala de tudo isso, seja no campo da mediunidade ou no campo dos fenômenos anímicos, a gente está falando das possibilidades do espírito, ou seja, tudo que pertence a ele, né? Emancipado, seja emancipado no fenômeno anímico, emancipado no fenômeno mediúnico. Então, se eu vejo, quem está vendo? A capacidade de espírito, é o meu corpo espiritual que capta aquilo ali. Mas na hora da função, do trabalho, há uma diferença. Então, clarividência é quando a gente não tem uma interferência de um outro psiquismo, ou seja, eu não estou usando nenhuma faculdade anímica. Por isso, a dupla vista pode ser uma vista mais clara, pode ser mais embaçada. E no sonambulismo, Kardec usa muito essa expressão, clarividência sonambúlica, lucidez sonambúlica, ou seja, é a forma mais clara que o espírito tem de traduzir aquilo que ele está vendo. Ele está lá naquele lugar, ele está diante daquela pessoa e está traduzindo exatamente o que ele está vendo. Então, isso é anímico. A vidência é a vista mediúnica. Então, o indivíduo está falando, estou vendo um espírito assim, assim, assado. Agora, na prática, essas duas podem se mesclar? Pode, porque um sonâmbulo, ele está fora do corpo e ele pode estar vendo um ambiente físico, mas ele pode descrever, ó, chegou aqui um irmão, eu acho que ele é mentor daquele outro encarnado que está ali. Isso quando a pessoa consegue diferenciar. Mas muitos sonâmbulos, porque o sonâmbulo ele vê o desencarnado como ele está se vendo naquele momento, só com o corpo espiritual. Às vezes ele não entende aquilo e para ele é como se ele estivesse vendo encarnado. Mas vamos dizer que esse sonâmbulo seja um espírita, entenda disso, saiba diferenciar. Quando esse sonâmbulo diz, eu estou vendo, pela faculdade que ele está exercendo, você pode dizer a clarividência, é uma lucidez sonambúlica. Mas também não é uma conexão com o mundo espiritual, com alguém do mundo espiritual? Então, só para diferenciar, então, a vidência é mediúnica, clarividência é anímica. Mas, na prática, é o espírito que vê, emancipado ou exercitando sua mediunidade. Vocês estão entendendo que quando eu classifico, mas eu deixo aberto para a gente raciocinar? Porque é só na questão da prática. A gente vai ler um livro, a gente vai falar sobre o assunto. Então, a gente tem uma expressão mais adequada para se referir a quando a vista é exercida de forma mediúnica e quando ela é exercida de forma anímica. E Kardec vai usar sempre essa expressão clarividência ou lucidez. E aí ele diz assim, de uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinalados à própria alma.
Então, é isso. O sonâmbulo, essa clarividência, essa lucidez se dá porque o espírito emancipado ele está muito mais pleno. Isso está no Livro dos Espíritos. Alguém ia falando alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Conhecimentos revelados no estado de lucidez. Então, essa lucidez é isso. O que é a lucidez sonambúlica? De forma prática, é um nível de precisão com que o sonâmbulo traduz o que ele está enxergando naquele momento. Tá? Então, eu estou olhando aqui para a minha parede, aí tem um quadro, tem a tela da televisão, tem uma tomada ali embaixo. Pronto, eu estou descrevendo, vocês podem até não saber como é meu quarto, mas eu estou descrevendo, vocês têm uma ideia do que é uma televisão pregada na parede, eu posso dar as dimensões, depois a cor da parede, vocês vão, da maneira que eu estou descrevendo, vocês vão entender o que eu tô, onde eu estou e o que eu estou vendo. Mas é diferente se eu disser assim, mas aquela parede, eu acho que ali é fúcsia. Então, mas aquela polegada, aquela televisão, eu acho que é 42, não é 44, não, é 42. Ou seja, eu tenho toda uma conjectura, eu posso analisar que aquele quadro é feio, e vocês não sabem se o quadro é feio. Como é que é feio e bonito? Tá, conforme as minhas crenças, os meus preconceitos. Então, quando eu começo a encharcar aquela visão de crenças, de achismos, enfim, de inseguranças, de medo, de emoções muito particulares minhas de espírito, aí eu perco essa nitidez, essa clarividência, essa lucidez. A lucidez é quando ele retrata o que ele vê da forma que ele consegue captar, perceber, de forma mais isenta possível. Isso é a clarividência ou a lucidez sonambúlica, tá? Então, dentro dessa lucidez, ele pode trazer alguns conhecimentos que podem vir da sua própria experiência como espírito, dessa ou de uma outra encarnação, provavelmente de uma outra encarnação, porque às vezes ele traz uma coisa que quando ele volta para a vigília e diz, olha, você acertou sobre isso aqui, ele, nossa, não tenho a mínima ideia do que seja isso. Tá? Ele pode, esses conhecimentos podem ser da sua clarividência relativa às coisas presentes, né? De coisas que ele domina e que ele enxerga aqui, e dos conselhos que vai receber de outros espíritos. Isso também é possível. Então, tudo que ele traz de conhecimento pode vir ou do passado dele, ou pode vir do presente dele, ou do conhecimento de outro alguém. E aí eu queria dar uma pincelada nessa questão dessas, quando a gente mistura muito assim, mas aí o sonâmbulo, ele entra em sonambulismo e ele vê espíritos, então ele não vira um médium. E Kardec, como era um bom catalogador, observador e catalogador, ele criou essa nomenclatura médiuns sonambúlicos. Isso está lá no Livro dos Médiuns, lá no item 172. Onde ele vai dizer que o sonâmbulo ele age sob a influência do seu próprio espírito. Então, a lucidez do sonâmbulo é ele dizer o que ele vê, ele percebe. É a sua alma que nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira de si mesmo. Ou seja, é o próprio psiquismo dele se manifestando. Independente se ele manifesta suas crenças, seus preconceitos, seus achismos, seus medos, não interessa. É ele traduzindo o que é dele. E o médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que diz não vem de si. Ou seja, o médium ele traz o que está em outro psiquismo. E o sonâmbulo traz o que é do seu próprio psiquismo. Então, eu posso estar emancipado e posso dizer, olha, eu estou vendo um espírito e trazer, né, para quem está ali me escutando, ou para o meu magnetizador, dizer, olha, ele está dizendo isso, ele está falando isso. Às vezes ele começa a falar e não diz se é dele ou do espírito. E quem está orientando o sonâmbulo pode perguntar, mas isso aí é você que está vendo ou é alguém que está lhe dizendo? Porque às vezes ele não define, ele vai só falando, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Mas é você alguém? Não, eu estou vendo, mas tem um espírito me orientando. Então, a gente pode chamar esse momento de um momento onde a faculdade anímica e mediúnica estão juntas. Kardec classificou como médiuns sonambúlicos. Gente, a gente está no horário, aí eu quero saber da chefia. Encerro aqui, deixo para a semana que vem.
Eu achava melhor, mas eu achava melhor a gente dar uma paradinha, porque são temas que ainda vão suscitar bastante discussão. Aí eu vou fazer o seguinte, como vocês têm o material, a gente, na verdade, tinha mais dois de sonambulismo e o resto e êxtase é pouquinho rapidinho. Então, seriam só 2 de sonambulismo e os outros de êxtase. E aí seria o final encerraria essa aula. Não tem problema nenhum a gente terminar na semana que vem, porque a gente vai continuar falando de sonambulismo. Como algumas coisas já antecipei, eu vou falar de forma mais rapidinha, para a gente não se estender, até porque eu já levantei algumas coisas aqui, tá? Aí eu faço o seguinte, eu vou deixar vocês nesse slide aqui, limites da lucidez sonambúlica, e que também vai ser importante, isso aqui vai fazer um link com as recomendações que eu vou dar na aula que vem, sobre como lidar com alguém quando está emancipado, está em transe sonambúlico, tá? Tá especificamente emancipado como sonâmbulo. Marcela, e depois a gente pode ver, se for interesse do grupo e se você também tiver disponibilidade, da gente acrescentar mais um dia a esse estudo, tá? Dependendo do interesse e da quantidade de matéria que a gente ainda tem aí de assunto para tratar. Eu ia sugerir justamente isso, mais um dia.